A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima. Boa tarde, ouvinte. Voltamos com mais um programa Vida no Trabalho. O nosso programa, que é uma iniciativa da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, por meio do Departamento de Desenvolvimento Humano, em parceria com o NUTRA, que é o Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia, aqui também da Universidade Federal do Ceará. O tema de hoje: avanços e retrocessos nos direitos trabalhistas. E para debater esse assunto, nós convidamos o professor Pedro Jairo, ele que é chefe do setor de fiscalização do Ministério do Trabalho, da Superintendência do Ministério do Trabalho aqui no estado do Ceará, professor universitário também. E hoje funcionando como debatedor aqui para nos auxiliar nessa conversa com o professor Pedro Jairo, o Pablo Pinheiro. Ele é psicólogo e é vinculado ao Departamento de Desenvolvimento Humano aqui da Universidade Federal do Ceará. Nós lembramos que os ouvintes podem, desde já, participar aqui do nosso programa, enviando pergunta ou fazendo comentário, aqui para o nosso telefone 3366-7474. Pode também acessar o site da Rádio Universitária, www.radiouniversitariafm.com.br. Seja bem-vindo, professor Pedro Jairo, Pablo, nosso companheiro de dia a dia, né? Dia a dia, assim, que a gente fala em relação a essas questões do trabalho, até pela própria função que ele desenvolve lá no Departamento de Desenvolvimento Humano. E começamos, professor Pedro, fazendo uma pergunta que lhe diz respeito diretamente, né, que lhe toca diretamente. Qual o papel do Ministério do Trabalho na garantia dos direitos e conquistas dos trabalhadores? Eu diria que a principal função do auditor fiscal, ele é assim chamado porque a gente verifica tanto a questão social na fiscalização, como também audita os valores em relação principalmente ao FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, eu diria que o nosso papel seria de dar efetividade às normas, tanto da própria consolidação das leis do trabalho, que é a chamada CLT, como principalmente hoje do artigo 7º, focando mais na questão do direito individual, o artigo 7º e 8º, que é o direito coletivo da nossa Constituição Federal. Esse seria o grande papel. Sendo que a gente tem uma divisão, por exemplo, essa chefia que eu assumi, ela trata dessas questões mais voltadas à legislação trabalhista, ao passo que nós temos outro setor que trata da fiscalização da chamada segurança e saúde do trabalhador, que envolve a questão do acidente de trabalho. E até onde vai, professor Pedro, esse setor de fiscalização do Ministério, como ele atua? É importante também lembrar que a base jurídica da nossa atuação se dá a partir de uma convenção internacional, uma convenção do primeiro organismo internacional, que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Convenção 81, ela dá base legal para o trabalho, não apenas da auditoria no Brasil, como em qualquer lugar que ela é instalada. O trabalho basicamente seria inspeção direta, ou seja, nas empresas, em contato com os trabalhadores. A gente procura, a partir de uma sensibilidade, extrair desses trabalhadores o que está ocorrendo na prática, na empresa. Depois a gente parte para a análise da documentação, né? E no final pode ser uma fiscalização mais nesse cunho de orientação, como também na questão da lavratura dos autos de infração e levantamento de débito do FGTS. A parte da segurança do trabalho atua também na análise de acidentes fatais, em primeiro lugar. Aconteceu agora, infelizmente, uma obra da CAGES, né?
e aí a gente atua fazendo o laudo, emitindo um laudo que pode, inclusive, servir de base para uma futura ação penal e civil contra o empregador. Empregador, né? A chamada legislação trabalhista, professor, a brasileira, ela surgiu ainda na ditadura Vargas, né? De lá para cá, o Brasil mudou muito e as relações de trabalho também. Quais seriam hoje, assim, os principais gargalos da legislação trabalhista que data mais de meio século? É verdade. O direito do trabalho, né, ele é uma construção recente em todo o mundo, né? Ele nasce a partir da questão social gerada pela Revolução Industrial, com a utilização, principalmente de crianças e mulheres, em jornadas extensivas que causavam mutilação, mortes, né? De forma geral, não só para mulheres e menores, mas o segmento mais protegido no início, né? O direito do trabalho, ele nasce para proteger esses segmentos mais desassistidos. E ao longo do século XIX, na Europa, ele se desenvolve, principalmente no motor do capitalismo da época, que era a Inglaterra. E o Brasil, nós tínhamos uma mão de obra escrava, que explica muito dos desmandos atuais ainda no mercado de trabalho, essa visão do trabalho como algo ligado a uma coisa menor. É um ranço que vem do passado e que persiste, né? Exatamente. Então, isso demonstra, inclusive, como é fácil, em alguns setores da economia, se tentar argumentar sobre a escravidão moderna, né, contemporânea, baseado naquele ranço que a gente falava agora. Bem, mas o fato é que houve a abolição da escravatura, mas os escravos não tiveram acesso a uma outra forma de viver. Eles ficaram apenas libertos, mas sem dinheiro no bolso, vamos dizer assim. E isso fez com que o movimento sindical brasileiro fosse muito incipiente. Poucas eram as categorias que conseguiram se reunir, como na Europa, e exigir a intervenção do Estado. Precisou realmente um caudilho, né, chegar e de cima para baixo montar uma estrutura sindical, de sindicalismo oficial, como quase um órgão delegado do poder público, e os direitos individuais nasceram, então, da mão pesada de um ditador na segunda etapa do governo dele, né? Apesar que nós temos o segundo governo dele, que já foi um governo mais de desenvolvimento nacional. E essa legislação, portanto, ela chama-se consolidação, porque havia uma legislação esparsa que foi criada não só por ele, mas principalmente por ele, a questão do salário mínimo, né? Lembremos que ele também permitiu que as mulheres votassem, né? Que não tinham voto. E criou o primeiro partido com a letra T, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, né? Exatamente com foco político sobre essa questão. E pouco avançou, a partir da CLT, o direito de trabalho praticamente ficou congelado. Só alguma legislação esparsa, a partir do governo de João Goulart, e a gente poderia dizer que surgiu um novo sindicalismo, um novo direito de trabalho a partir da Constituição de 88, a partir principalmente dos movimentos grevistas do ABC paulista, que acabou gerando a criação do partido que hoje nos governa. Então, a gente poderia fazer uma dicotomia entre o sindicalismo brasileiro da era Vargas, que era um sindicalismo, de certa forma, vinculado ou preso às amarras estatais, e esse novo sindicalismo que só surge a partir de greves, de movimentos grevistas, inclusive contra o governo militar, né? Atingindo o calcanhar de Aquiles a economia desse governo militar. E a legislação permite que ele seja, de certa forma, independente? A Constituição... Se questiona muito, né? Aquela contribuição anual. De novo, né? Do mesmo jeito que eu falava sobre a escravatura, a gente pode dizer que houve essa libertação no modo de fazer a política, a questão dos grandes movimentos, né? Deixou de ser insulado nas questões pontuais e passou a se estabelecer até de forma nacional em algumas... por exemplo, a Federação Nacional dos Petroleiros, né? Ela movimenta o Brasil todo. Mas eu diria que nós temos alguns resquícios complicados ainda da era Vargas, como você acabou de falar, essa questão da contribuição obrigatória, porque de certa forma isso gera uma acomodação em alguns sindicatos, e eles, em vez de se preocupar em motivar, em criar novas cláusulas sociais, inclusive, com relação à sustentabilidade, eles se limitam a fazer todo ano a questão do reajuste salarial, obtido ali aquele reajuste salarial, pronto. Aí só no outro ano que eles voltam a dialogar. Quando existem aí cláusulas sociais complexas, como por exemplo a questão da creche,
a questão do acidente de trabalho, a questão do assédio moral, que pouco a gente vê colocado nas cláusulas sociais que são convencionadas entre as partes. Professor, a produção do nosso programa, ela foi esta semana ouvir o público e nós teremos agora a primeira participação. Pois não, pode colocar. Pedro Jairo, boa tarde. Meu nome é Francisca Maria, sou técnica em laboratório aqui da Universidade Federal do Ceará. Gostaria de saber como é que você vê hoje a perda dos trabalhadores em relação ao ano de luta e de vitórias certamente que nós tivemos e que de repente está indo tudo assim pelo ralo. Como é que você vê hoje essas perdas na atual conjuntura? Professor. A palavra perda ficou num sentido meio amplo, né? A gente pode pensar, em questão de salário, o próprio governo coloca que houve uma melhora. O que eu questiono é porque a medida do trabalho é a quantidade de horas que a pessoa trabalha, né? Então, mesmo você tendo uma elevação do salário mínimo, o que a gente, observando como auditor, é que a gente está verificando que as pessoas estão ganhando um pouco mais, mas estão trabalhando ainda mais, né? Então, não sei se a perda seria nessa direção que ela tem que questionar. Em relação à qualidade de vida também, às grandes distâncias, né? O não fornecimento, por exemplo, do vale transporte a um empregado, numa cidade como Fortaleza, ele transforma totalmente a vida da pessoa, né? A não remuneração de um feriado, ou a não possibilidade dele ficar com sua família, de visitar seus entes num dia de feriado, também modifica bastante a qualidade de vida. Então, se a perda é nesse sentido, eu diria que sim, que existem problemas graves que têm que ser resolvidos. A própria amamentação, né, pela falta de um berçário, pela falta de uma creche, ou pública ou privada, faz com que a mãe tenha muita dificuldade de ser mãe, né, e trabalhar ao mesmo tempo, obrigando muitas vezes que ela deixe de trabalhar. Então, eu diria que nessa questão da sustentabilidade do ser humano como fim em si mesmo, sem dúvida nós tivemos problemas sérios de assédio, etc. Com relação à questão salarial, eu diria que houve um avanço, sim. Nesses últimos anos, a gente conseguiu enxergar alguma recuperação salarial. Mas me parece que no cotejo entre a questão salarial e a questão de qualidade de vida, infelizmente, a gente poderia apontar alguma perda. E é uma distância muito grande. Pablo, por favor. Professor, pensando de forma mais ampla, para além da questão salarial, uma das questões do nosso programa aqui é em relação à saúde do trabalhador. Então, eu pergunto como é que como é que tem sido feita uma fiscalização e um trabalho nesse sentido, à medida que determinadas doenças que têm um nexo causal, ou seja, há um agente causador, o sujeito adoece por causa disso. Isso está claro, então a lei cobre. Mas naquelas situações, por exemplo, um adoecimento psíquico, a pessoa está com depressão, é difícil provar que aquilo ali é decorrente do trabalho, é decorrente de um chefe que é opressor, mas é decorrente de um contexto de trabalho que leva a pessoa a se deprimir, a ficar mal. Como é que tem sido feito para poder lidar com essas situações que são mais amplas, que não tem esse nexo causal tão claro quanto a pessoa botar a mão numa prensa e a prensa machucar, um agente químico que causa doença? Como é que está nesse sentido, principalmente em relação aos transtornos mentais? A gente poderia fazer um paralelo, até começando uma coisa aparentemente mais simples, seria a perda auditiva, né? Como a gente verificar se a perda auditiva se deu a partir do trabalho ou por alguma prática fora do trabalho? Então, a gente precisaria ter acompanhamento médico, um acompanhamento médico de alta qualidade, né? A empresa precisaria investir nisso e não simplesmente contratar médico quando precisasse fazer o atestado médico, né? Então, se na questão auditiva a gente já vê muita dificuldade, o descompasso entre a alta tecnologia que tem nas empresas e a questão básica de acompanhar a saúde do trabalhador, quiçá na questão psicológica, né? Precisaria ter um grupo de profissionais acompanhando os trabalhadores, fazendo pesquisas, fazendo um acompanhamento mais de perto mesmo. E raramente a gente encontra isso nas empresas. Primeiro, pelo porte da maioria das empresas brasileiras, que, por questão de custo, jamais iria, a não ser que fosse forçada a isso, instituir esse tipo de programa. E segundo, por essa questão cultural mesmo. Até a própria família do depressivo, eu já estou entrando na sua área, né? Às vezes o considera como um preguiçoso, uma pessoa que não quer trabalhar, né? Então, no mercado de trabalho, a depressão muitas vezes não é vista pelo trabalhador como uma doença. É subavaliada, não é? Nesse Exatamente. caso. O senhor falou ainda há pouco
questão da maternidade, né, a falta de creches, e eu perguntaria, como o senhor vê se o senhor é favorável a essa proposta de licença paternidade mais ampliada que agora se defende, que circula? Essas discussões, na verdade, elas não são novas em si mesmas, né? Se a gente estudar um pouco os países mais, vamos dizer, avançados, né, como principalmente a Escandinávia, já existe licença maternidade mais extensa. Essa ideia da mulher ter que parir e cuidar da criança sozinha, ela está descartada, né? Eles fazem uma divisão realmente mais séria dos encargos. Então, eu diria que talvez a mudança só pela legislação não fosse suficiente. A gente precisaria criar primeiro a cultura do pai também ser responsável pelo filho. E aí a gente entra em outro problema seríssimo, que eu tenho a felicidade de participar como palestrante de um programa de erradicação de trabalho infantil, que é a questão dos menores trabalhando a soldo, inclusive por interesse dos pais, né? E como o senhor vê o dito e a observação popular que é melhor estar trabalhando do que estar furtando, do que estar se drogando na rua? Como o senhor vê essa questão? Eu diria que é muito fácil a gente apontar essas duas alternativas quando se trata do filho do outro, principalmente se o outro for pobre. Mas para o nosso filho a gente não dá só essas duas opções. Se o filho da gente estiver se drogando, a gente não coloca para trabalhar. A gente procura dar amor para ele, procura dar carinho para ele. E o mercado de trabalho dificilmente vai dar amor e carinho a uma criança. Então, eu diria que aí, de novo, falha o Estado também e a sociedade quando não cria uma rede efetiva de proteção social, a partir, por exemplo, da implantação da prometida escola de tempo integral. Porque a escola de tempo integral, a partir do momento que desse opções de lazer, opção de cultura a ele, num outro horário que ele não estivesse em sala de aula, além de criar a ideia de viver em sociedade, trabalhar em equipe, o retiraria com certeza da rua. Não é? Culpa. Ocuparia o tempo dele. O senhor falou há pouco que, é claro, é incontestável, a gente sabe disso, que o salário mínimo, né, teve ganho nos últimos anos. Mas se sabe que mesmo com esse salário mínimo, com alguns ganhos, não é fácil ainda o trabalhador se manter e manter a sua família com o salário mínimo, que reza a Constituição, deveria atender essas necessidades. Como o senhor vê essa questão? Não estaríamos nós vivendo na ilegalidade e desrespeitando essa Constituição que estabelece um salário que dê para o trabalhador viver? Essa discussão também, além de ser jurídica, ela é política. Na verdade, países também considerados mais evoluídos, a própria Itália, eles consideram que nasce a partir do texto da Constituição um direito subjetivo. Significa dizer que qualquer um da sociedade pode exigir do Estado que a Constituição seja cumprida, já que o nosso salário mínimo é ditado a partir de uma lei que, via de regra, é de iniciativa do Poder Executivo. Ora, só que no Brasil, os tribunais não têm entendido assim. Eles têm entendido como quase uma expectativa que a pessoa teria, mas não um direito líquido e certo de entrar contra o Estado. Então, nós temos o primeiro problema. O outro problema, eu diria que não para de aparecer novos nomes de empresários brasileiros entre os mais afortunados do mundo. Não estou falando da América, estou falando do mundo. A gente tem aí um grande empresário que hoje, Henrique Batista, né, que hoje está no top. Então, se os empresários estão galgando, né, cada vez mais postos importantes nesse ranking, né, por que será que o trabalhador brasileiro também não galga? Porque, na verdade, a questão brasileira trata-se simplesmente de desigualdade. O Brasil é o país mais desigual da América Latina e do Caribe. A gente só ganha do Haiti. E como o senhor vê a postura do empresariado brasileiro em relação aos direitos trabalhistas da classe trabalhadora? Depende muito do setor da economia. A gente conversava aqui antes sobre a questão do trabalho escravo. Hoje não há discussão em relação ao etanol. O etanol é uma conquista do povo brasileiro no plano da sustentabilidade, do afastamento progressivo dos fósseis, né, petróleo, e a utilização de recursos naturais para, vamos dizer assim, fazer a nossa frota andar. Só que, paradoxalmente, é um dos setores em que há mais trabalho escravo. Quer dizer, há sustentabilidade na ponta lá, quando você abastece seu carro.
e a negação dessa sustentabilidade no trabalho escravo. Então, eu diria que depende do setor da economia. Isso não envolve necessariamente, como alguns podem pensar, que são setores afastados, rincões do país, não. Nós estamos falando aqui do segundo PIB brasileiro, que é o interior paulista, que é onde há a grande produção de cana-de-açúcar. E agora mesmo foi encontrado trabalho escravo no interior, dentro da capital mais importante do nosso país, da América Latina, a cidade de São Paulo. Acho que uns 15 dias, né, que circulou essa sempre está informação, aparecendo, né? Não, mas em São Paulo é uma coisa bem nova, assim, a gente não tinha ouvido falar assim, pelo menos assim, em nível de grande público. Porque, na verdade, eles utilizam a mão de obra de estrangeiros, como bolivianos, que são de forma irregular no país. Então, eles recolhem toda a documentação e obrigam a pessoa a trabalhar 16, 17 horas para grandes grifes. Inclusive, uma grande marca foi autuada recentemente por usar trabalho escravo de bolivianos, ou então de chineses explorando coreanos, ou vice-versa. Então, perceba que não é uma questão só de valor. É trabalho escravo porque está sendo num local afastado, que as pessoas... Não, é dentro da maior cidade da América Latina. E trabalhando por uma grife, quer dizer, são produtos de alto nível, não são vendidos a R$10 na esquina aqui do centro da cidade. Não é brincadeirinha. Professor, hoje se fala muito em flexibilização das normas trabalhistas, também desoneração da folha de pagamento como forma de criar novos postos de trabalho. E sindicatos, né, não querem nem ouvir falar nessa questão. Como se houver isso, né? Porque essa resistência, isso mais sob a ótica do Ministério do Trabalho. Eu diria que primeiro a gente teria que estudar o conceito, né? O que seria desonerar uma folha de pagamento? Seria diminuir a carga tributária? Então, o auditor com certeza não será contra. Todos nós estamos observando, principalmente o microempresário, aquele pequeno que está realmente crescendo dentro dessa selva, né? Ele tem muita dificuldade de se estabelecer e manter o seu negócio, porque a carga tributária é escorchante. Nós chegamos hoje a superar 35% do PIB, né, em carga tributária. Mas isso não tem nada a ver com o salário, diretamente não. Há quem confunda o salário com toda essa massa, esse encargo que é colocado sobre a folha de pagamento. O governo tem tomado algumas posições, por exemplo, simples, que seria exatamente para evitar de ser sobre a folha de pagamento, a pessoa recolher tributos sobre o faturamento. Se a empresa tem um faturamento menor, ela recolhe menos. Se aumenta o faturamento, recolhe mais. Só que há determinado tipo de empresa, como as terceirizadas, que elas vivem praticamente da mão de obra que eles treinam. Então, é muito difícil, nesse caso, haver uma desoneração da folha de pagamento, porque, vamos dizer assim, a base, o recurso principal da empresa é a mão de obra. Diante do nosso salário ser um dos menores da América Latina e do quadro de desigualdade, se a gente do Caribe, né, como o senhor disse? Pois é, se a gente quer discutir a questão da desoneração, não pode ser a conta sendo paga por aquele que já ganha mal, né? A gente teria que ser criativo para diminuir a carga tributária, mas sem prejudicar o trabalhador. Só para ficar no exemplo, as pessoas que não estudam talvez tanto esse tema, defendem, isso até no parlamento, que o 13º deveria ser pago todo mês. Parece uma coisa atrativa, mas no dia que o 13º deixar de ser pago apenas em 2 parcelas, como é hoje, o próprio trabalhador vai perder a noção de que está recebendo o 13º, ele vai se diluir e daqui a pouco ele sai. E aí eu pergunto, como fica o comércio e o turismo sem o 13º? Por exemplo, o comércio de Fortaleza e o turismo do Ceará sem o 13º. Então, percebo que mexer nessa estrutura não é tão simples. São setores que já começam a trabalhar o 13º 2 meses antes, né? Aproveite seu 13º, lembre como você vai usar, não é? E como o senhor avalia a proposta de redução da jornada de trabalho como estratégia para criar novos empregos? O grande argumento, que é muito pouco colocado na mídia, é que não é necessariamente apenas a proposta não é só redução. O que está em jogo é que os índices de produtividade na indústria, por exemplo, e mesmo em outras atividades, eles melhoraram diante da tecnologia. Vamos citar o caso dos bancos, né? Os bancos brasileiros hoje têm uma posição de ponta em termos tecnológicos.
a discussão é se essa produtividade não está ficando apenas com o capitalista. Até que ponto ele não poderia repassar essa produtividade para a classe trabalhadora, inclusive diminuindo a desigualdade. Então, quando se trata da discussão nesse nível, eu diria que a redução é muito bem-vinda, sem falar nas consequências que ela tem na criação de postos de trabalho. Porque se você reduz a jornada e faz com que mais pessoas entrem no mercado de trabalho, você está também trabalhando essa questão da desigualdade. Por outro lado, estamos num período de crise no mundo, né? E há quem diga que essa redução poderia gerar uma dificuldade na concorrência brasileira com outros países. O que a gente não pode aceitar como auditor é que o nosso parâmetro seja, por exemplo, a China, porque a China sequer tem direito de trabalho. Então, seria uma regressão. Quando há as discussões tratam nessa base, aí realmente o auditor não tem como concordar. Estamos apresentando pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute os avanços e retrocessos dos direitos dos trabalhadores. Nós voltamos em instantes. Universitária FM, a sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute e fala sobre o tema Avanços e Retrocessos dos Direitos do Trabalhador. Nós estamos aqui contando com a presença do professor universitário e chefe do setor de fiscalização do Ministério do Trabalho, o professor Pedro Jairo, e com o psicólogo Pablo Pinheiro, que é do Departamento de Desenvolvimento Humano aqui da Universidade Federal do Ceará. E nós lembramos que o ouvinte pode participar do nosso programa perguntando, fazendo algum comentário, ligando para o 3366-7474. É só ligar que a Vanessa está lá pronta para lhe atender. E também você pode participar do nosso programa pelo Facebook, Vida no Trabalho, pelo Twitter, @Vida no Trabalho, que você será contemplado aqui, não é sorteio, mas será contemplado aqui com a sua indagação para o professor Pedro Jairo. Professor, uma modalidade de trabalho que cresceu muito nos últimos anos aqui no país é o trabalho temporário, né? O trabalhador temporário. Que amparo legal tem esses trabalhadores hoje aqui no país? Certo. É outro conceito que tem que ser estudado um pouquinho com mais cuidado. Existem atividades que, por si só, são temporárias. Por exemplo, quem trabalha num fortal, a atividade é temporária, mas não é trabalho temporário. É prazo determinado. Ou seja, não teria sentido o empresário que, vamos dizer assim, cria eventos não ao todo o tempo, mas em curtos períodos, ele tem que contratar ao longo do ano. Então, há permissão na legislação que você contrate por prazo determinado. Só que existem situações de excesso de demanda. Por exemplo, na época do Dia das Mães, na época do Natal, em que, ao invés de eu contratar profissionais por prazo determinado, eu prefiro fazer essa contratação a partir de uma empresa de trabalho temporário. Então, na verdade, a empresa de trabalho temporário ela existe desde a década de 70. E ela era utilizada basicamente para esse tipo de situação. Ou seja, eu tenho meus trabalhadores normais ao longo do ano e em alguns momentos de necessidade maior, eu contrato a partir de uma empresa de trabalho temporário aquela mão de obra. E outro detalhe é que isso é totalmente diferente da terceirização. Porque a terceirização, quando você contrata o serviço de vigilância. E aí aquela empresa terceirizada pode fazer um contrato por 20 anos. Ao passo que o trabalhador temporário, no máximo, são 3 meses. E você a empresa de trabalho temporário coloca a pessoa à sua disposição na sua empresa. Então, quem vai dar as ordens, que vai explicar como fazer, é o empresário contratante. Ao passo que na terceirização, quem continua dando as ordens é a empresa especializada no serviço de vigilância, por exemplo. Então, às vezes, a gente, quando vai debater esse tema, a gente observa que as pessoas confundem um pouco a questão do que é trabalho temporário, do que é terceirização e do que é trabalho por prazo determinado, que eu posso contratar diretamente um empregado, por exemplo, para resolver um problema pontual da minha empresa e depois haver a rescisão contratual. O próprio contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Mas os dois são trabalhos temporários, né?
Tecnicamente falando, não. Trabalho temporário teria que ter a intermediação da empresa de trabalho temporário, porque ela é especialista em colocar essa mão de obra. No efeito contratual, na prática, a gente poderia dizer que dá no mesmo, entre aspas, porque a rescisão de contrato não vai ter, por exemplo, o aviso prévio, não vai ter a multa dos 40%. Quer dizer que para o empresário contratante daria no mesmo? Ele contratar uma empresa especializada ou ele fazer esse contrato diretamente com o trabalhador? Não, às vezes o que acontece é que a empresa não quer perder tempo em fazer essa triagem. Ele prefere adotar a mão de obra de outra empresa porque é mais rápido. Agora, em contrapartida, muitas vezes a empresa gosta do trabalho do temporário e o efetiva na própria empresa. Aí nasce um segundo contrato. O primeiro com a empresa de trabalho temporário, o segundo com a própria empresa, e aí já por prazo indeterminado. Né? Desvincula. Você rompe o primeiro contrato. Exatamente. Enquanto que no contrato de experiência, não. É o mesmo contrato. Apenas eu gostei tanto da experiência, e se o empregado gostar também, eu vou continuar com aquele empregado. Então é como se fosse um casulo que se rompe e nascesse a borboleta. Ou seja, é o mesmo contrato, só que ele vai se estender agora por prazo indeterminado. Porque, na verdade, talvez o que o tema trouxesse de mais importante aqui é a questão da rotatividade da mão de obra. Porque, independente do tipo de contrato, que a gente pode verificar em alguns setores, como call center, é que a utilização de pessoas de idade menor, ou seja, são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão precisando entrar no mercado, portanto, aceitam um trabalho menos qualificado, mas quando conseguem encontrar outra alternativa, saem. Então, é pouco divulgado isso. Se divulga muito a quantidade de pessoas que entram no mercado a cada ano. Mas a rotatividade brasileira, eu diria aproximadamente, são 14 milhões que entram e 13 milhões que saem. Então, é como se fosse um... Eu desconhecia, assim, essa proporção. É um grande carrossel, né? As pessoas entram e saem, porque muitos desses primeiros empregos, eles não são atrativos. As pessoas não se veem a vida toda trabalhando daquela forma. Então, na primeira oportunidade que elas têm, o próprio empresário também não quer qualificar essa pessoa, então eles preferem sair. A gente tem verificado esse problema com o call center, que provocou, inclusive, a redução de jornada para 6 horas na atividade, por conta dos inúmeros afastamentos pelo INSS. Pessoas com menos de 30 anos já ingressando com pedidos de aposentadoria precoce, por questões neurológicas, inclusive. Pablo, você... E perguntar, em relação às terceirizações, a responsabilização dos direitos é da terceirizada, é da empresa que contrata a terceirizada ou é de ambos? Por exemplo, um vigilante que trabalha num banco e sofre um acidente, leva um tiro num assalto. Quem é que é responsável por ele? O banco, a terceirizada ou ambos? Eu já querendo estender, né? A gente tem também um problema de terceirização no serviço público. Então, o Supremo já decidiu que quando aquele que contrata não vigia o contrato, ele tem a responsabilidade subsidiária. Isso em termos de débito passivo trabalhista. Ou seja, se a empresa não paga diretamente, aquela que contratou terá que pagar, se ela não vigiou o contrato na administração pública. Na iniciativa privada, não tem nem que discutir, porque a responsabilidade subsidiária já nasce de pronto. Com relação à questão do acidente de trabalho, é um pouco mais complexo, porque, observe, na legislação de segurança e saúde, que a gente chama de NR, que são as normas regulamentadoras, está bem claro lá. Quando eu terceirizo, isso não significa que é um salvo-conduto para o que acontecer. Por exemplo, numa obra, se eu terceirizo um determinado serviço, eu continuo sendo responsável pela segurança dos terceirizados. Não apenas dos terceirizados, como dos estagiários e dos clientes. Então, perceba que eu movimentar a atividade de risco significa dizer que eu tenho que ficar atento, né, tanto na escolha daqueles que vão gerenciar, como foi o caso da CAGES, que houve um certo descuido, porque a pessoa morreu, uma coisa que poderia ser evitada, e no dia anterior quase outro operário morreu, soterrado. Então, se você não tiver o acompanhamento daquilo que está acontecendo, aquele que contrata pode responder, porque o local da prestação é dele. Ele deveria cuidar daquele local, mesmo que ali existam, coabitem, né, vamos dizer assim, terceirizados e pessoas ligadas diretamente ao contratante. Então, eu diria que, a depender do caso concreto, nesse seu exemplo, aí precisaria ser avaliado o caso concreto, o banco poderia chegar a responder pelo acidente do trabalho que vitimou, por exemplo, um segurança. Mas precisaria avaliar, como eu disse, várias
São várias questões que têm que ser verificadas. Cada caso é um caso, né? Professor, e em relação ao trabalho doméstico, né, reconhecido bem recentemente, que tipo de amparo legal tem o trabalhador doméstico? O trabalhador doméstico, na verdade, ele tem dois tipos. Ele tem o chamado diarista e tem o empregado doméstico. O diarista é aquele que não alcançou, vamos dizer, a categoria de empregado pelo fato dele não ter a chamada continuidade. Os tribunais têm considerado, na maioria das vezes, que se ele não tem pelo menos 3 ou 4 dias na casa, ele não pode ser considerado empregado. Ocorre que muitas vezes aquele que contrata, ele não lembra que se ele não é empregado, então ele tem que ser autônomo, ou seja, ele tem que estar recolhendo para a Previdência, porque é muito comum as pessoas fazerem serviços domésticos em que corre o risco de uma queda, né? E se isso acontecer e aquela diarista não tiver amparado pela Previdência, o empregador tem que responder. Vai ter que responder. Então, a primeira questão é essa: trabalhador doméstico seria empregado ou não, a depender do tempo que ele fica à disposição. Outro problema sério é que eles não têm jornada de trabalho fixada ainda, o que não significa dizer que eu poderia usar a pessoa 24 horas por dia, que nós temos princípios outros, né? Dignidade entre eles. Mas, de qualquer maneira, ela não pode pleitear uma empregada doméstica hora extra. Então, a gente, para proteger a doméstica, é mais complexo por isso. Primeiro, porque não há como fiscalizar a residência da pessoa, a não ser que aquela relação doméstica tenha sido fraudada. Ou seja, antes ela era doméstica, mas eu crio uma verdadeira lanchonete na minha casa para vender bolo. Aí eu estou transformando a doméstica numa empregada de lanchonete. Aí, nesse caso, caberia a fiscalização. Mas se for uma relação doméstica mesmo, que é uma relação de confiança, o auditor ele não pode ingressar naquela residência. Aí caberia só esse serviço que a gente está fazendo aqui de orientação. Agora, nos julgamentos de relações trabalhistas com o empregado doméstico, que parâmetro de jornada de trabalho o Ministério, a Justiça do Trabalho leva em conta? Não tem parâmetro. Ainda temos outro problema, que o INSS, o benefício mínimo dele é o salário mínimo. Então, às vezes, as pessoas, ela trabalha para mim só meio expediente, eu vou pagar para ela meio salário mínimo e vou recolher a Previdência meio salário mínimo. Quando ela vai precisar de um benefício, como a licença maternidade, o INSS vai exigir que você pague o restante. Então, não adianta querer burlar, não é? E porque não tem jornada. Então, se não tem jornada, como é que vai ter meia jornada? Então, essa é a grande dificuldade. E outro problema é a questão do feriado, porque muita gente não sabe, mas a legislação nova ampara a empregada doméstica. Ela tem direito a gozar o feriado ou receber pelo aquele dia trabalhado, fora o salário dela. Então, muita gente pensa que a empregada ainda tem que trabalhar o feriado sem receber nada mais por isso. Nós temos agora mais uma participação do público, mais uma pergunta colhida pela nossa produção. Oi, boa tarde, meu nome é Camila, sou assistente social e eu gostaria de saber como fica a situação dos servidores que estão em estágio probatório e que resolvem aderir à greve. Se eles sofrem algum tipo podem sofrer algum tipo de sanção nesse sentido. Quando a gente conversa sobre direito de trabalho, eu quero deixar claro que o direito de trabalho ele envolve os chamados seletistas. O servidor público, por exemplo, eu sou ao mesmo tempo seletista, na medida em que sou auditor do Ministério, sou servidor público, na medida em que sou auditor do Ministério do Trabalho, e sou seletista como professor universitário. Então, são regimes distintos. Para a gente responder uma pergunta dessa, precisaria estudar o Estatuto do Servidor, que envolve a questão. Já no caso da CLT, não há como, pela legislação trabalhista, o empregador perseguir alguém só pelo simples fato de ter aderido a uma greve, independente se ele está em contrato de experiência ou não. O que ocorre é que, na prática, as pessoas que estão em contrato de experiência, para não perder o emprego, costumam não ter muita, vamos dizer assim, condição de aderir a uma greve. Já no serviço público, teria que ser estudado o que é que reza o Estatuto. Como a greve ainda não foi regulamentada para o servidor público... Como entender? Desde a Constituição de 88, nós estamos em 2012, e o servidor público ainda não tem a sua regulamentação do direito de greve, e muitas vezes, no julgamento de algumas greves, né, avaliação, o próprio governo lança mão, às vezes, da legislação do setor privado e aplica no setor público. Isso acontece muitas vezes. Porque o Supremo assim decidiu. O problema é que se você
A lei é curtinha, vale a pena ler. Ela diz que para começar um movimento grevista, você tem que provar que tentou negociar. A CLT tem todo um amparo como se faz isso. A partir do momento que a negociação é bem sucedida, surge um documento chamado acordo coletivo ou outro documento chamado convenção coletiva. Tudo na lei. Se o servidor público não tem esse documento, qualquer documento que o governo assine com ele não pode ser, tecnicamente falando, chamado de convenção coletiva, porque você não tem o regulamento, você não tem a legislação que ampare. Então, a partir do momento que você não tem como provar a negociação prévia ou que você não tem instrumentos para fazer essa negociação prosperar, o servidor acaba adotando o caminho da greve, porque ele precisaria ter esse procedimento que antecede a greve para evitar a greve. Como ele não tem, como não foi regulamentada a própria negociação coletiva do servidor, ele acaba provocando a greve para que a sociedade perceba o problema e o Ministério Público possa atuar. Sem falar que, pela decisão do Supremo, essa competência migrou da Justiça do Trabalho para uma justiça comum, que muitas vezes não tem essa sensibilidade social da questão da greve, porque a greve é um movimento que, para alguns olhos, vamos dizer assim, se aproxima de um ato de vandalismo, quando em outros países mais civilizados, vamos dizer assim, não queria dizer civilizados, mas mais avançados nessa questão, a greve é um direito, como o francês, por exemplo. O povo francês, ele faz greve e ele não é visto como vândalo por isso. Então, é uma discussão complexa também. Avanços e retrocessos nos direitos do trabalhador é o tema do programa Vida no Trabalho de hoje, que conta aqui com a participação do professor Pedro Jairo, ele que é chefe do setor de fiscalização da Superintendência do Ministério aqui do Trabalho aqui no Ceará, e contando com a colaboração do psicólogo Pablo Pinheiro, aqui da Universidade Federal do Ceará. Agora, professor, estamos falando de greve, né? O direito de greve do trabalhador, comumente ele esbarra em direitos básicos do cidadão, né? Estamos agora numa greve de motoristas, né? E o cidadão, com certeza, tem o seu direito de se locomover para o trabalho ou para outras atividades, não é tolhido pela falta de transporte, né? Isso acontece na área de saúde, na área da educação. Como a legislação ela pode contornar esses conflitos de direitos, assim, na opinião do senhor, né? Como ela pode transitar nesse falta de respeito, né, a diversos direitos, e atendendo a um direito que é do trabalhador, que é o direito de greve. A gente tem que lembrar aquela ideia básica de que meu direito termina onde começa o do outro, né, em primeiro lugar. Segundo, a gente está falando de questões que são coletivas e questões que são de interesse público também. A própria legislação de greve, ela elenca 10 atividades que eles consideram essenciais. Por exemplo, a questão hospitalar é essencial. O que ocorre é que a lei, ela prevê que a quantidade de pessoas necessárias para manter uma UTI, por exemplo, deveria ser objeto de uma negociação. Ou seja, o sindicato deveria procurar o empresário do hospital ou a classe patronal e verificar, a partir da questão de cada hospital, qual é o número mínimo de pessoas que deveria estar ali, por exemplo, na UTI. Como essa negociação ela emperrou, e muitas vezes as pessoas nem olham mais uma para a outra, simplesmente isso fica de lado. E aí, como não há essa negociação, os trabalhadores também não fazem uma proposta e nem escutam uma contraproposta. Inimigos, né? Exatamente. E aí a sociedade paga. Uma greve com G maiúsculo, vamos dizer assim, antes de começar a greve, todas essas questões deveriam ser tratadas também dentro de uma futura negociação. Inclusive, a compensação de dias parados também é outro complicador. Então, o certo seria isso. Não existe na lei que tem que ficar 30%, por exemplo. Isso não existe. Na mídia, às vezes, aparece, porque ele não está cumprindo os 30%. Não. Diz que essa quantidade de pessoas vai ser objeto de uma negociação prévia entre as categorias envolvidas. Só que essa negociação emperra e simplesmente as pessoas abandonam os seus postos. E aí a repercussão para a sociedade. Então, eu diria que é uma coisa que, como o direito sindical brasileiro ele avançou pouco nessa questão de crescer, né, eu diria que precisaria mudar a cultura mesmo. Não só da classe trabalhadora, mas também da classe empresarial, porque é muito cômodo
Ele simplesmente não negocia mais e aí ele cria uma barreira que a classe trabalhadora não tem mais como dialogar. E aí, às vezes, a radicalização do movimento atingindo a sociedade. E nesse quadro aí complicado, nesse emaranhado, né, em relação à greve, direito de greve, assim, quais os limites e possibilidades das greves dentro do serviço público? O serviço público que agora, né, tem diversas categorias de servidores públicos parados, os professores das universidades, os técnicos administrativos, vários ministérios estão parados, várias greves que começaram, inclusive, esta semana. Inclusive os funcionários das diplomacias, dos também, consulados Itamaraty também do mundo todo em estão de greve. greve. Inclusive os terceirizados dos consulados estão de greve. Ele tocou num assunto importante. Terceirizado raramente faz greve, porque ele não tem essa possibilidade de unir ideias. Eu nunca tinha ouvido falar, isso é uma coisa nova. Muito né? raro. Terceirizado. E, inclusive, se sustenta muito, né? Algumas greves. Não, a gente faz, mas o pessoal terceirizado vai lá e faz o nosso trabalho e a gente não vai fazer repercutir como deseja. Né? O que a legislação proíbe, porque a substituição ela só poderia se dar em situações em que, se não houver a manutenção do serviço, o emprego não vai ser restabelecido. Por exemplo, um equipamento que não pode parar. Então, você, nesse caso, pode substituir. Mas não. Seria uma ação antissindical. Seria contra a lei de greve substituir simplesmente por terceirizado a atividade fim. Além de ser ilegal na própria questão trabalhista. Agora, em relação ao servidor, o nosso problema volta à origem do problema. Como o Supremo atribuiu a possibilidade de utilizar a lei de greve, mas não deu os instrumentos da negociação, então nós temos uma grande dificuldade aí. Porque a greve, para a sociedade, sempre, de qualquer maneira, vai ser mal vista, se não for bem explicada, e raramente a gente observa a possibilidade dos servidores levarem seus problemas para a sociedade. Então, a priori, há uma imagem como se o servidor fosse aquele Barnabé, aquela pessoa que ganha bem. Você associa isso à dificuldade que os servidores têm de comunicar para a sociedade qual é o real problema, então, normalmente, ela é mal vista. E se você considera que não há um instrumento hábil para você colocar no papel e fazer cumprir, você gera mais estresse nessa relação. Então, enquanto a gente não regulamentar o procedimento de negociação coletiva, que está até previsto numa convenção que vem sendo aprovada aí no Parlamento Brasileiro, se não me engano é 151. Em primeiro passo seria regulamentar essa negociação para depois dizer qual o instrumento hábil para ser apresentado à sociedade para ser cumprido efetivamente pelo governo, inclusive. Porque o governo, às vezes, ele promete e depois ele descumpre. Muito comum na questão dos planos de carreira, que estão por trás, normalmente, das greves. É o que acontece em algumas categorias agora. O pessoal sentou na mesa de negociação no ano passado, o governo fez algumas promessas não documentadas e não descumpriu. Né? E como o senhor vê nesse contexto a falta de uma database? O servidor público não tem uma database. Dentro, de novo, dessa questão, como não há regulamentação, o primeiro passo seria a negociação, porque até a database depende da negociação. Quem escolhe a database das categorias seletistas são as partes. Então, por exemplo, o comércio de Fortaleza, tanto o trabalhador como o empresário, ele sentou, né, as partes sentaram e decidiram 1º de janeiro. Quer dizer, a database ela não é imposta pelo governo. Então, se você não tem um procedimento de negociação para definir questões básicas, como um plano de carreira, quiçá da própria database. Então, como eu disse, primeiro teria que corrigir a questão a regulamentação da negociação, para depois a gente poder discutir database, greve, plano de carreira. O primeiro passo seria esse. O senhor fala na possibilidade dos trabalhadores explicitarem as suas demandas, e é interessante como a grande mídia quase que necessariamente dá uma cobertura extremamente viesada para a greve. Praticamente todas as matérias de jornal que eu acompanhei estão mostrando os ônibus depredados, os prejuízos nos terminais, os trabalhadores que não chegam no serviço, as pessoas indignadas com a perda dos ônibus, por exemplo, agora nessa greve atual. Então acaba dando uma dimensão de que aquele direito de greve acaba sendo somente o prejuízo da população em geral, né? E não há espaço, ou é mínimo espaço, acho que quase para poder atender aquela máxima da imprensa de ouvir o outro lado, para o trabalhador explicar por que ele está de greve, o que ele quer, mas no geral a cobertura, se há 10 minutos de cobertura mostrando os prejuízos, há 1 minuto para o trabalhador dizer o que é que quer, né? Isso é muito comum nas greves de banco.
em que envolve bancos, que as pessoas dizem, eu deixei de pagar minha conta, como é que eu vou ficar, né? Eu diria o seguinte, sendo direto agora, quem comanda a mídia brasileira que não seja pública, tem interesses privados e também são empregadores. É empresariado. Então, nós temos agora a participação de mais uma pessoa do público. Sou José Biragibe, eu sou estudante de biblioteconomia. Gostaria de saber em quais situações o trabalhador pode exigir o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, de certa forma, num discurso bem rápido aqui, ele não poderia ser meio de vida. Então, quem se desemprega, né, autodesemprega, vamos dizer assim, ele não pode pleitear seguro-desemprego. Aquele que pede demissão ou aquele que é demitido por justa causa, quer dizer, ele está provocando a saída dele. Um aposentado também não pode pedir, porque é incompatível. O seguro-desemprego, como eu acabei de falar, ele não pode ser meio de vida e, portanto, ele tem que ser uma necessidade extrema da pessoa. Se eu já tenho um benefício da Previdência, eu não posso pleitear seguro-desemprego. Então, normalmente, o seguro-desemprego ele é atribuído para o empregado com carteira assinada, aquele que é demitido sem justa causa, ou seja, aquele que não esperava ser demitido. Ele foi pego no contrapé, como se diz. Existem outras formas de atender a população, por exemplo, o seguro-defeso, que é para evitar que o pescador trabalhe naquela época do defeso, então ele recebe um seguro-desemprego. Tem a questão do resgatado do trabalho escravo, para evitar que ele volte a ser escravo. Mas o governo federal tem tentado mudar essa prática que infelizmente existe, das pessoas de vez em quando quererem sair para receber o seguro-desemprego. Então a proposta hoje é a seguinte: se houver um local para a pessoa trabalhar, ela primeiro vai ter que fazer essa tentativa de trabalhar, porque se há oferta, então não tem sentido a sociedade bancar um seguro-desemprego. E aliado a isso o Pronatec, né, que é um programa de qualificação, porque se a pessoa tem pedido muito seguro-desemprego é porque ela está mal qualificada também. Então ele tem sido enviado, uma tentativa de enviar esse trabalhador para ser requalificado para voltar para o mercado de trabalho numa situação melhor do que a anterior. Professor, acho que nós estamos, acho que é 1 minuto do final do programa, mas a gente gostaria de falar um pouquinho, bem rapidinho, né, a gente não tem mais tempo, sobre essa questão do sistema previdenciário, né? A expectativa de vida da população ela está aumentando, né? E isso pressiona a proteção previdenciária. Como o senhor vê esse conflito que se pronuncia, não é, entre os interesses do governo e dos trabalhadores? Eu já puxando para o nosso lado aqui de servidor, o problema acontece no serviço público. Nós estamos perdendo todo dia auditores. Então, o número de auditores hoje não chega a 3 mil por conta da aposentadoria. Então, nós já estamos vivendo isso no serviço público, que na universidade eu acredito que seja o mesmo problema. Então, esse problema, ele tem que ser analisado dentro de todo esse plano de desigualdade com muito cuidado. Os cofres da Previdência, realmente, eles não podem, eles têm um limite. Mas, ao mesmo tempo, existem grandes devedores da Previdência que poderiam ser cobrados. E isso, de certa forma, daria uma sobrevida. Então, a gente precisaria ter dados mais concretos e de forma transparente para a sociedade fazer um grande debate e, se fosse o caso, até mudar alguma regra aí. Mas não da forma como tem sido feito, ou seja, mudando as regras sem que a sociedade entenda qual é exatamente a dimensão do problema. Chegamos ao final de mais um programa Vida no Trabalho, que hoje contou com a presença do professor universitário e chefe de fiscalização da Superintendência do Ministério do Trabalho aqui no estado do Ceará, professor Pedro Jairo, e tivemos também a colaboração do psicólogo Pablo Pinheiro, do Departamento de Desenvolvimento Humano aqui da Universidade Federal do Ceará. Nós agradecemos a todos que colaboraram com o nosso programa. Uma boa tarde, nosso agradecimento ao professor Pedro Jairo, ao Pablo, que colaborou conosco. Até a próxima semana. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.